Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos protozoários que nós chamamos de esporozoários, né? Que são todos obrigatoriamente parasitas, né? E a gente vai falar agora de uma doença, uma das doenças bem famosas aqui do nosso país, de vários outros países tropicais, que é a malária, tá? Então, quem causa a malária? Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae, tá? Ou seja, a gente vai falar que é o plasmódio, tá? Beleza? Ele tem, tá, um vetor. Quem é o vetor? A fêmea do mosquito Anopheles. Só uma coisa interessante, quando a gente fala de mosquito, não é que o mosquito joga sangue dentro da gente, tá? O mosquito, ele joga, no caso a mosquita, né? Porque quem é hematófago são sempre as fêmeas, o macho só come fruta. E a fêmea, na época da reprodução, precisa beber sangue para ter ali bastante proteína para os ovinhos. Bom, voltando. A mosquita, ela não joga sangue dentro da gente. Ela joga saliva. A saliva é que normalmente coça, que a gente tem alergia, forma o calombo. Nunca é sangue, é saliva, tá? Então a maioria das doenças que tiver um mosquito na história, o parasita se alojou nas glândulas salivares da mosquita e quando ela pica, ela joga, tá, com a saliva. Isso para quase todas as doenças que tenham uma mosquita na história, inclusive, claro, a malária, tá? Bom, então a malária, ela é uma doença que dá uma febre muito forte, né? Quem já teve malária tem uma febre bem forte, chega a 40, 42 graus. E é uma febre que vem de tempos em tempos, certinho. Em 40 em 48 horas ou em 36 horas. Mas por quê? Porque o danadinho do plasmódio, ele entra na sua hemácia, que é uma célula do sangue. Lá dentro ele faz mitose, multiplica um montão e aí ele explode as hemácias. E eles explodem elas todas juntos. E isso leva a uma febre bem forte. Para depois eles saírem por aí contaminando. Se uma mosquita pica a pessoa contaminada, ela pode picar outra pessoa, a saliva dela fica contaminada e ela acaba espalhando a doença, tá? Bom, e aí, professor, como é que a gente tem a profilaxia? Uma das profilaxias é o combate ao mosquito, né? Deixar a água parada, o repelente, a limpeza dos locais, nebulização com inseticidas, etc. Mas em algumas regiões do Brasil é muito difícil isso, tá? Por que é muito difícil? Porque tem muito mosquito. Como, por exemplo, o caso da região norte, regiões mais florestadas, algumas cidades que têm um remanescente maior de floresta, tem muito mosquito, tá? Então tem que ter um tratamento, um controle para os doentes, para evitar que ele seja picado e dissemine, né? Não temos vacina, tá? E alguns remédios que são um pouco mais eficazes, tá? Como o quinino, tá? A quinina acaba funcionando um pouquinho, mas muitas pessoas se livram relativamente bem da malária, mas causa uma quantidade muito grande de mortes no Brasil e no mundo todo, né? Uma doença bem complicada e que não é muito bem assim explorada, muito bem cuidada, né? Muitos esforços para tentar resolver. A gente fala muitos anos e a coisa é mais ou menos a mesma. Tudo bem? Bom, e aí, para dar uma finalizada, a gente vai falar da toxoplasmose, tá? A toxoplasmose. Bom, então vamos lá. A toxoplasmose, ela tem como agente etiológico, ou seja, o causador, o Toxoplasma gondii. Também é um protozoário esporozoário, beleza? Bom, e esse toxoplasma, ele é uma doença complicadinha aqui de entender, mas vamos lá, deixa eu pegar um outro slide aqui. Não está aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos entender o ciclo mais natural da toxoplasmose. Um felino, tá, se alimenta de um roedor
contaminado com o toxoplasmose, com o toxoplasma. O toxoplasma está no tecido desse rato, tecido muscular, por exemplo. Tá? O rato comeu, ele se contamina com o toxoplasma, adquire a toxoplasmose, tá? Que vai nas fezes dele, do gatinho, liberar o cisto. Essas fezes caem no ambiente, um ratinho tem contato com ela e se contamina, para ser comido por um outro rato e o ciclo se fechar. Esse é um ciclo, vamos dizer assim, natural. Inclusive pode acontecer com onça e capivara aqui, tá? A toxoplasmose tem uma coisa interessante, que ela acaba fazendo com que o rato muitas vezes perca o medo do gato e ataque o gato ou tenha hábitos diurnos, porque ela quer que o gato coma o rato para o ciclo se fechar, né? Então, lá o Tom e o Jerry, talvez o Jerry tivesse toxoplasmose, tá? Bom, o que acontece? O ser humano e outros animais podem entrar nesse ciclo aqui. Como? As fezes do gato pode acabar contaminada, pode acabar entrando na alimentação do ser humano. Mas aí tem um detalhe, essas fezes elas têm que estar secas para o toxoplasma ter essa capacidade. Tá? Bom, já adianto que 98% dos casos de toxoplasmose em seres humanos não vem por esse ciclo. O gatinho não é o culpado, não é o culpado. O ciclo, a maioria, vai vir por outro lado. Essas fezes do felino pode cair na alimentação de outros animais, como um porquinho, como um gado. E aí a gente vai lá, assassina o porquinho, assassina a vaquinha e come ela. Ela pode estar com toxoplasma no tecido. Você come a carne mal passada e adquire e fica com a toxoplasmose. Tá? Essa é a via mais comum. E a toxoplasmose é uma doença mega comum no Brasil. Tá? Bom, o que ela causa, professor? De forma geral, nada. A gente se lida muito bem com a toxoplasmose, ela é uma doença silenciosa, você possivelmente até tenha tido contato, não aconteceu nada. Quando que ela é perigosa mesmo? Tá? Pessoas imunodepressivas, tá? Que está com a imunidade muito baixa. Não é baixa que quando você, eu estou com a imunidade baixa. Não, é muito baixa. Então, pessoas que estão com HIV, pessoas que fizeram quimioterapia, tá? Pessoas que estão com uma leucemia, pessoas com imunidade muito baixa, aí o toxoplasma ganha do nosso sistema de defesa imunológico. E ele pode ser um problema, tá? Ele pode dar problemas neurológicos e na visão. Mas quando que ele é um problema mais corriqueiro? Tá aqui, ó, mulheres grávidas. Porque a mulher grávida que está com o toxoplasma, tá? O toxoplasma pode passar para o bebê, para o feto. E quanto mais cedo passar, mais danos pode dar nesse bebê. Então, pode dar cegueira, mas pode dar anencefalia, pode dar uma série de más formações. Então, a toxoplasmose ela é bem estudada, bem cuidada na mulher que está com a gestação. Tudo bem? Uma outra forma poderia ser via transfusão sanguínea, transfusão de órgãos. Mas a forma principal está aqui, ó, consumo de carne, tá, contaminada, mal passada. Tá? E o problema mais clínico, né, que a gente tem é com a mulher, a gestante. Então, os médicos no pré-natal tomam bastante cuidado aqui. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.